deles, mesmo os coitados não tendo nenhum membro, né, sem pé, sem braço. Dessa vez, o tal do Tiff Oi dá o bracinho dele para dar uma chupadinha e ela deu um lambisgói e foi-se embora. Isso porque o sangue dos humanos dessa vez era o pior que ela já tinha provado, e ela não queria mais não. O senhor sabe que ela não gostou porque o sangue desse cara aí tá banhado em álcool e nicotina, além do colesterol do garoto. Nisso ele fala pro Jiao Ming Reon vir com ele pegar uma reserva. É meio que desrespeitoso ter chamado o cara pelo nome completo, porém o senhor só pergunta se ele tá com fome ou não. O cara fala que sim, né? Então ele manda vir logo, porque ele vai dizer quais são as ervas comestíveis. Ele já tá planejando dar o braço dele pra raposa na semana que vem também, então se ele morrer, ele precisa de alguém como ele sabendo das coisas. O João tá ali todo sem jeito, né? Esse é exatamente o plano dele, e ele fala que é bom saber disso e agradece por ele compartilhar as informações. Porém, o senhor sabe muito bem, rapaz, a raposa não vai voltar e esse cara nem vai ter chance de fazer uso dessas informações. Cena seguinte, ele tá dando um esculacho no trouxa do Dion, perguntando quantas vezes ele vai ter que falar pra ele não pegar a erva errada. O cara tá todo ali, né, pedindo desculpa, e nosso garoto diz que pelo visto ele tá querendo matar todo mundo. Continua dando um esculacho no cara, fi, aproveitando pra se vingar da vida passada. O John tenta explicar que ele precisa de um descanso, fi, ele tá cavando por essas ervas aí sem parar. Porém, o senhor sabe que esse desgraçado, fi, fazia de tudo pra o punir desde o primeiro dia que ele tava na companhia. E nisso ele só manda ele voltar a trabalhar logo, que eles têm que acabar com isso antes do sol se pôr. Um tempo depois, o John consegue achar uma ginseng gigante ali na mão. Ele pergunta se esse negócio é normal mesmo, e nosso rapaz diz que, né, parece que é. Óbvio que os caras não têm ideia que isso na verdade é uma raiz de bambu amarela. Talvez é porque eles estão na floresta da Ascensão que elas são cheias de energia. Normalmente esse negócio aí cresce do tamanho de um dedinho, rapaz, porém num lugar como esse a coisa é diferente. Ela não é muito útil para quem depende de energia espiritual, mas para aqueles que utilizam da força física ela é perfeita. Ao ver que a coleta tá dando bom, o John fica animado, fi, já quer saber quanto mais eles vão encontrar. Um tempo depois, olhando pro horizonte, o senhor sabia que a hora tava chegando. Uma explosão brilhante ali aconteceu no céu, o John foi de cara no chão, tá todo mundo agonizando com a mão na cabeça, o que tá acontecendo? Uns caras aparecem no céu falando que é uma surpresa ter encontrado tanta gente talentosa. Ou no fundo de manto amarelo manda o Byuko sumir, porque eles pertencem a ele. Os caras tá tudo discutindo ali, enquanto o Kim, né, quer saber quem eles são, o que tá rolando. O do manto preto comenta que só 3 ali tinham raízes espirituais e o resto pareciam mortais normais. Ele estica a mão fazendo uma bola dourada e dá-lhe um ataque no Geon ali, rapaz. O velho parece animado, falando que realmente o garoto tinha o poder do trovão dourado. Uma mulher aí do batom preto, que eu não sei nem dizer, né, rapaz, diz que agora é a vez dela e toca uma musiquinha. Na hora, o garoto do olho azul começa a agonizar, gritando desesperado, enquanto a outra comemora, falando que encontrou uma raiz imortal perfeita. O bombadão põe a mão no ombro do tal do Chef Yola e diz que ele tem um corpo sagrado. Ele seria levado como um discípulo de Azura. O cara claramente tá meio que com medo sem saber o que responder enquanto sente a pressão do mano, fi. Porém, do batomzinho preto fala que talvez ele se daria melhor no Vale dos Fantasmas. Um lugar perfeito para buscar a imortalidade e dominar os céus. Eles parecem estar tudo discutindo ali quem vai ficar com o Tifio, enquanto, né, o Kim tá meio confuso com isso tudo que tá acontecendo. De repente, o mano do manto dourado ali saca um potinho, fi, e puxa o João pra dentro, falando que os humanos são muito indecisos e ele vai levar ele pro caminho da ascensão independente disso. O mano bombado vê que nosso garoto perdeu o braço pra raposa, né, e diz que ele realmente é bem corajoso. Ele poderia só ser um mortal qualquer, mas realmente era um garoto e tanto. O CEO agradece, só que nisso os caras já estão indo embora, dizendo que o trabalho deles ali acabou. Eles deveriam aproveitar que essa floresta estaria segura por 10 anos, já que eles passaram por ali. O Kim desesperado, fi, tenta dizer que eles precisam de ajuda porque não sabem nem como sair desse lugar, porém os mano foi embora. O senhor sabe, rapaz, vida passada ele gritou e gritou, mas foi ignorado como um inseto, então nem vale a pena. Ao menos assim como o corpo de todo mundo foi restaurado na vida passada, nessa ele recuperou o braço. O Kim, porém, quer saber o que eles vão fazer para sobreviver numa floresta como essa. E, estranhamente, um monte de estrela parecia estar indo numa certa direção e ele se pergunta o porquê disso. Dia seguinte, dentro da caverna, a mina ali tá sofrendo cuspindo sangue. A outra ali da roupa verde, que eu já percebi que essas minas não devem ser importantes, porque até agora eu não sei o nome delas. Ela comenta, né, que a amiga ali que tá de roupa rosa tá passando mal, né, o que nós faz? O senhor só pede pra esperar mais um pouco, vai que alguém aparece pra curar ela, né, seria uma grande coincidência. O pessoal acha meio estranho, porém bem aí alguém entra na caverna. E diz que eles, sofrendo nesse lugar, eram como formigas querendo vencer de um dragão. O Kim pergunta quem ele é e o cara se apresenta como o rei do dragão mar. O dragão do rei mar rei. O rei do mar dragão. Rei do mar dragão parece bom, hein? Acho que é esse.
Ele comenta algo sobre controlar a tempestade e diz que viu que estava chovendo aqui e é por isso que ele chegou nesse lugar. A garota caída no chão, de alguma forma, usou algum tipo de magia para criar isso. Ele acha estranho porque ela parece uma mulher normal, então como é que ela tinha tanto poder? Além disso, ela nem estava movimentando o tempo de forma consciente, o que era mais estranho ainda. O senhor fala que quem tá confuso são eles. Eles chegaram nesse lugar não faz muito tempo e ficam aparecendo pessoas poderosas igual ele toda hora. Porque parecem que estão levando os companheiros dele. O tal do Rueon dá risada e fala que, pelo visto, alguns colegas já chegaram ali e viram potencial no grupo. É quase irônico que agora, convenientemente, ele também tenha aparecido em frente a essa mulher. Isso ele pergunta se o mortal entende aonde ele tá. Esse era um local conhecido como o Caminho da Ascensão, o ponto perfeito de passagem para o mundo superior, e daqui a alguns meses o portão de ascensão iria se abrir ali. É algo que acontece uma vez a cada 1000 anos. E por causa disso, inúmeras criaturas e pessoas se juntam nesse lugar para tentar passar por essa porta. E é por isso que tanta gente estranha tá aparecendo nesse lugar. O senhor diz que entendeu, enquanto quem quer saber é por que levaram o resto dos colegas pra esse negócio de seita. O Reol diz que realmente é difícil para um mortal como ele conseguir entender. Para pessoas nesse mundo, era comum possuir uma magia de aumentar ou diminuir o tamanho das coisas. E provavelmente os caras que levaram os amigos dele possuem toda a sua seita e seu grupo dentro de um desses objetos. O plano deles é atravessar o portão carregando todo mundo. Ele mesmo, dentro desse objeto, tem guardado o castelo do Dragão do Mar. Ali, mais de 8.800 dragões estavam dormindo. Agora não sei se é dragão ou se é dragão membro, né? Porque ele fala ali que a garota é bem peculiar e se ela se juntasse ao grupo, teria a chance de se tornar algo extraordinária. O que impede pra ele esperar, falando que ele não pode levar a garota assim, porém de repente ele só cai de joelho e rapaz, o olho dele tá quase explodindo da cabeça. O Reo só fala que vai entregar o sangue dele pra ela e aceitar ela como parte do grupo. Essa era a melhor solução pra todos ali. Além disso, ele vai aconselhar que ele jamais entre no caminho das intenções das pessoas nesse mundo. Caramba, filho, o menino tá quase explodindo a cabeça e o nosso coitado protagonista ainda tomou de tabela. O Royal vai embora falando que ele tá sendo piedoso, mas a maioria das pessoas teria o matado. Trovãozão no selfie, ele saiu voando do dragão no style. Dia seguinte, né, rapaz? Todo mundo foi sequestrado. Ah não, sobrou essa daí que a gente ainda não sabe o nome, rapaz. Ela tá rindo igual uma louca, falando que tá uma bagunça esse mundo, com um negócio de dragão, um colega sendo levado, pessoa voando, que porra é essa? Provavelmente essa seria a minha mesma reação, e o senhor, né, vai ali e faz um carinho falando pra ela se acalmar. Ela, porém, só pede pro nosso garoto não ser levado também. Ela não ia conseguir sobreviver nessa floresta sozinha. Eita, fi, porém ele só pensa que é uma pena, mas o tempo deles acabou. De repente ela começa a agonizar, coloca a mão na cabeça e diz que tem alguma coisa chegando. O Kim corre pra ajudar, porém ela fala que é tarde demais e seja o que for, chegou. Do nada aparece um velhão num leão mecânico Oni, rapaz do céu, esse daí saiu do ChatGPT. E o tiozão quer saber como é que existem mortais nesse caminho. Porém, ele mesmo chega à própria conclusão, dizendo que o lugar tá instável por causa da abertura do portão e deve ter sido assim que eles foram parar ali. Agora ele quer saber dos mortais quem emitiu aquela vasta consciência. Ele sentiu uma presença forte, como se fosse um dos sábios dos reinos superiores descendo à terra. E por alguma razão, ele acredita que é a garota. O tiozão pede pro velho ficar ali, querendo saber quem ele é, e avisa que ela é colega deles. Porém, filho, o velho só dá-lhe uma olhada e mais uma vez o diretor Kim é atacado. Ô, coitado, rapaz. Toda pessoa que chega bate nele, meu menino. Ainda bem que nosso garoto deu aquela amortecida pro cara não morrer, porém... Ai, rapaz do céu, as costinhas ficou rasgada. E o velhão nada peculiar foi ali, pegou no rosto da menina e falou que a criança vai ser levada com ele. Ela podia não ter uma boa base, porém, com o talento que ela possuía de consciência, ele consegue acordar o poder dela. Ela tá chorando, chamando pelos dois, porém o cara fala que é bom ela abandonar essas conexões com o mundo. Ainda mais que agora ele já fez essa oferta. Nisso os dois estão voando e pelo visto ele vai matar, né, pra forçar ela a aceitar. Ela porém diz que aceita se ele não matar, né, rapaz, melhor assim. O velho fala que é bom ela esquecer de todas as conexões que ela tem com o mundo e ela diz que tudo bem. Ele solta os dois, só que do nada mira na direção falando que se ele deixar eles vivos, ela vai ficar conectada pra sempre. Ah, ufa, ele abriu um portal ali, né, pra eles voltar pra uma cidade próxima. Humilde, né, os outros caras que vieram nem fizeram a boa pros garotos.
É, tudo bem que eles também não tiveram muita opção, porque na verdade eles foram sugados pelo negócio ali, fi. E através do anelzinho do Senhor Estranho, o sol vira a menina chamando por eles, porém, tchau, rapaz. Os dois acordam no meio de um lugar abandonado, escutando gente vendendo escritura, vendendo pano num tal de lugar chamado Yangwo. O senhor abre o olho ali no beco, fi, se perguntando onde exatamente ele tá. Vida passada ele não caiu nesse lugar, então infelizmente ele não conhece. Pelo visto aquele velho falou a verdade, né? Jogou eles num lugar aleatório. Porém, por alguma razão, ele ainda sentia como se isso fosse um pouco familiar. Tampando o olho ali do sol, ele finalmente reconhece o lugar no qual ele já viveu por um tempo. A famosa capital de Yangwo, a cidade Seokyung. Pelo que eu entendi até agora, né, nosso menino não tem poder nenhum, a não ser o fato de que ele pode regredir, então a competição dos talentosos contra o garoto que volta no tempo. Pouco tempo depois, fi, eles ainda estão no beco conversando, e o tiozinho fala que não consegue mais aguentar, fi, ele tá ainda loucura. O senhor comenta que se sente da mesma forma e queria acordar como se tudo fosse um sonho. O tiozinho, coitado, coçando um pouco de seu de cabelo ali, fala que agora ferrou, só sobrou eles dois. Ao menos, talvez eles devessem ficar aliviados, né, que não foram levados por aqueles monstros. O senhor, porém, não pensa da mesma forma. Ele pode ter voltado no passado, porém, ele se lembra que, seguindo esse caminho, rapaz, ele não foi nada além de um coletor de ervas que apanhava todo dia. Nisso ele já fala que, seja lá qual é o futuro, eles não podem ficar parados nesse beco pra sempre, então, né, ao menos eles têm que sair dali. A cidade é vasta, a gente pra lá e pra cá, só que o Kim, rapaz, ele não entende nada do que esses caras estão falando. Parece que tá todo mundo comentando sobre eles, já que eles estão meio que sendo encarados, porém ele não tem ideia do que. Nisso o senhor fala que eles estão comentando que as roupas que eles estão vestindo é engraçada. Todo mundo em volta tá falando chinês, só que eles dois são coreanos, né? Então o cara tá meio confuso, mas o senhor fala que ele aprendeu chinês quando era mais novo. O velho, porém, vendo as costas do menino arrebentada, tá mais preocupado com isso do que com o fato de ele falar duas línguas. E o desgraçado mentiu, rapaz, não é nem chinês que eles estão falando. Os símbolos são meio que parecidos, porém os sons são completamente diferentes. Vida passada, ele ficou 2 meses sendo esculachado por mendigo só pra começar a entender o que esses caras tá falando. Porém, agora não tem por que se preocupar com isso. Ele fala que primeiro tá na hora de pegar roupa nova, porém o cara já tem certeza, né? Como é que eles vão conseguir se eles não têm dinheiro nem conseguem se comunicar direito? Porém, o danado foi até uma loja de erva e jogou aquela ginseng gorducha na mão do tiozão, que ficou chocado. Ele já logo avisou que essa raiz do bambu amarelo tinha mais de 800 anos, então é bom ele pagar um bom valor. O tiozão na hora oferece 15 lingotes de prata, acho que é barra, né, rapaz? E parece coisa pra caramba. Até o senhor tá assustado, parece que vida passada ele nunca chegou a acumular tanto dinheiro. Eu achei que ele ia dar uma negociada por manjar de valor, né? Mas o desgraçado era um mendigo ferrado mesmo, rapaz. Ele só aceita. Pouco tempo depois, eles já estão numa puta casona ali onde o nosso garoto parece que alugou ou comprou. E ele já fala pro senhor quem que vai ensinar pra ele a língua desse lugar. Parece que tudo deu bem certo e bem fácil, porém isso aí, rapaz, é o poder do dinheiro. O problema é que pra conseguir essa casa, mais identidade falsa pros dois e roupa, fi, gastou quase tudo, sobrou uma pratinha pra ele. E o diretor não consegue parar de perceber que as costas do menino ainda tá ensanguentada. Moleque do céu, vai cuidar disso aí, vai infectar e vai ter que reencarnar de novo. Nisso o Kim fala que vai parar de chamar nosso garoto de manager, né? E diz que de agora em diante ele vai ser o seu Eun-hyun. Um pouco mais tarde ele explica que a razão para eles terem conseguido todo esse dinheiro foi por causa daquelas ervas. O problema é que eles vão ficar sem dinheiro quando as ervas acabar. Então a primeira e mais importante coisa é conseguir uma forma de ganhar dinheiro constantemente. O Sr. Kim já acha que eles podem vender o resto, juntar uma grana e começar um business. O senhor sabe, rapaz, que esse cara aí administrava uma companhia relativamente grande, então não é uma estratégia ruim, vai dar pra eles viver. Só que viver pra ele não é mais o suficiente. Ele voltou no tempo, rapaz, e nessa vida ele vai sonhar alto. Ele sabe que, além disso, o Sr. Kim é um gênio marcial. Lendo uns livrozinhos qualquer barato de rua, rapaz, ele conseguiu se tornar um mestre em alguns meses. Pouco tempo depois, conseguiu algumas técnicas mais avançadas e se tornou um dos maiores mestres nesse mundo. Porém, e se esse cara aprendesse as técnicas avançadas logo de começo? Talvez ele conseguisse antecipar o nascimento do mais poderoso espadachim que esse mundo já viu em ao menos uns 30 anos. E óbvio que com isso ele vai se beneficiar ao máximo enquanto estiver próximo dele. Nisso ele chama pelo diretor e comenta que nesse mundo ele parece estar percebendo que o negócio chamado arte marcial é bem relevante. Considerando isso, provavelmente se eles fizerem algum tipo de negócio e tiverem qualquer sucesso, eles vão precisar saber se defender.
O diretor Kim fala que já ouviu falar desse negócio aí, porém, até onde, né, ele conhece, só se ensina arte marcial para quem pertence a uma seita. Como é que eles vão aprender? Nosso menino já percebe que o danado conhece um pouquinho do mundo marcial, ele não é completamente perdido. Isso explica que nessa cidade existem 7 seitas famosas. Tem as Matador de Demônio, a da Cegueira, nem ferrando que eu vou falar o nome das 7 que nós nunca vai se lembrar. Mas pelo visto eu vou ser obrigado a falar assim, porque a seita dos Matador de Demônio usa a técnica de espada e lâmina. Tem o templo dos budistas, né, que luta ali meio que com aqueles golpes Karate Kid. Tem a seita Hao aí, que é os brabo da inteligência, e a seita dos 7 mistérios. Ah, parece que 3 dessas são seitas demoníacas e não se sabe muito, além do fato de que eles têm proficiência com bruxaria. E obviamente, né, fazem um monte de coisa ilegal. Ele pergunta qual dessas o Kim parece gostar mais. Que responde que gosta, obviamente, da seita dos Matador de Demônio. Um verdadeiro mestre num lugar como esse tem que usar uma espada e aprender técnicas de lâmina. O Kim tá impressionado, ele nem precisou convencer